Estamos de volta agora para falar sobre veículos, especificamente sobre documentação de veículos. Vejamos: CRV, CRLV, DPVAT. O que significa cada uma dessas nomenclaturas? Vejamos: CRV, Certificado de Registro do Veículo. CRLV, que é diferenciado do CRV apenas pela letra L. Significa Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, também chamado de CRLA, ou Certificado de Registro e Licenciamento Anual do Veículo. E por fim o DPVAT, que é o seguro contra danos pessoais causados por veículos automotores terrestres, DPVAT. O CRV é muito conhecido como o recibo do veículo ou documento de transferência do veículo. Este não é um documento o qual você precisa portá-lo, carregar consigo. É um documento que pode ser guardado em casa, em local seguro, e certamente só será utilizado em algumas oportunidades específicas, as quais nós estaremos mostrando daqui a pouco. Já o CRLV é um documento de porte obrigatório, ou seja, precisa ser transportado para, na oportunidade de uma fiscalização de trânsito, apresentá-lo ao agente. E o seguro DPVAT, também conhecido como seguro obrigatório do veículo, não é um documento de porte obrigatório, mas é um documento o qual precisa ser pago anualmente para que o veículo possa estar devidamente licenciado para circular nas vias públicas. Ainda sobre o CRV, quando é que eu precisaria utilizar o CRV, o Certificado de Registro do Veículo? Em 4 oportunidades. Vejamos: trocar de proprietário. Era de um dono, passou para outro, ou seja, vendeu o veículo. E nesse caso, esse recibo ou certificado de registro do veículo será preenchido com os dados do futuro proprietário. Pode também ocorrer de você ter que utilizar esse documento na oportunidade de mudança de município. O proprietário do veículo, estando mudando de município, vai precisar atualizar o endereço desse veículo, e nessa situação é obrigatória a emissão ou expedição de novo certificado de registro para o veículo. Preciso que vocês entendam que a mudança de endereço dentro do mesmo município não obriga a emissão de novo certificado de registro. Basta que você faça a atualização do endereço junto ao órgão de trânsito. Uma terceira oportunidade é quando houver a alteração da característica do veículo, ou das características do veículo. Por exemplo, o seu veículo tem como combustível a gasolina. Você pretende fazer com que esse veículo agora seja equipado também para rodar com o GNV, o gás natural veicular. Obviamente, isso altera a característica do veículo, uma das características constantes no documento, e implica na emissão de novo certificado de registro para esse veículo. Outra hipótese seria você pintar esse veículo de cor diferente. Claro que antes de você fazer isso, você precisaria de uma autorização da autoridade de trânsito, para depois então fazer a alteração da característica, que é a cor. Aliás, qualquer característica que você pretenda mudar em seu veículo deve previamente ser autorizado pela autoridade de trânsito, para depois então ser feita a alteração e ser emitido um novo certificado de registro do veículo, já constando a alteração na característica. E a última hipótese, em que obrigaria você a requerer a expedição de novo certificado de registro do veículo, é quando houver a mudança da categoria do veículo. O que é a categoria de um veículo? É a finalidade para a qual esse veículo é utilizado. Por exemplo, o seu veículo, qual a finalidade dele? Uso particular. Portanto, a categoria dele, particular. Você pode identificar facilmente a categoria de um veículo pela cor da placa de identificação desse veículo. Os veículos particulares têm a placa de cor cinza, fundo cinza e algarismo em cor preta. Um veículo do Centro de Formação de Condutores, por exemplo, ou autoescola, ele é um veículo cuja finalidade
é a aprendizagem, portanto a categoria dele, aprendizagem. Placa branca com algarismos vermelhos. Um veículo que pertence ao estado ou município, um veículo oficial, categoria oficial, placa branca com algarismos em preto e assim sucessivamente. Depois nós vamos ver com maiores detalhes essas diferenças entre categorias e identificação através das placas. Enfim, a emissão de novo certificado de registro do veículo ocorrerá sempre que acontecer uma dessas quatro, ou pelo menos uma dessas quatro situações aqui mostradas. Sobre o CRLV, ou licenciamento do veículo, ele será licenciado anualmente, por isso ele pode ser chamado também de CRLA, Certificado de Registro e Licenciamento Anual, desde que não tenha débitos de multas ou impostos. Vale ressaltar que o veículo só pode circular na via pública se estiver devidamente licenciado. E o seguro DPVAT, ou seguro obrigatório, serve exatamente para cobrir danos pessoais. Peço que vocês prestem atenção na palavra pessoais. Cobre danos pessoais. O seguro obrigatório ou seguro DPVAT não cobre danos materiais. Para isso, você precisará fazer um seguro particular para o seu veículo. O seguro obrigatório ou seguro DPVAT não cobre danos materiais. Ele serve para indenizar vítimas de acidente de trânsito com invalidez permanente ou morte e ainda cobrir despesas hospitalares em caso de a vítima necessitar de atendimento médico hospitalar. É importante também ressaltar que a indenização ela é paga mesmo que o veículo não esteja com o seguro DPVAT pago. Vou repetir, porque isso parece um equívoco, mas não é. Ainda que o veículo não esteja com o seguro DPVAT pago, quitado em dia, ocorrendo o acidente, as vítimas têm o direito a receber a indenização. E agora falando sobre os documentos de porte obrigatório. Quais são os documentos de porte obrigatório? A habilitação, o CRLV, somente o CRLV como documento do veículo é de porte obrigatório. O L de licenciamento, que licencia o seu veículo a circular na via pública. Estes são os dois documentos de porte obrigatório, a habilitação e CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. Esses documentos só serão aceitos quando apresentados em original. Em nenhuma hipótese o agente de trânsito poderá aceitar cópia, mesmo que autenticada, de um desses documentos. Cuidado, é muito comum em prova questões do tipo: a documentação será válida quando apresentada em cópia autenticada pelo delegado de trânsito. Está errado. A documentação será válida quando apresentada em cópia autenticada pelo chefe do Detran. Está errado. A documentação será válida quando apresentada em cópia autenticada pelo presidente da República. Está errado. Nenhuma dessas alternativas pode estar correta, porque ela vai em contradição à legislação de trânsito, que determina que tanto a habilitação quanto o certificado de licenciamento do veículo só poderão ser aceitos quando apresentado em original. Outra coisa que vocês precisam estar atentos em relação à plastificação desses documentos. A habilitação, principalmente, não pode ser plastificada em nenhuma hipótese. Vou repetir, em nenhuma hipótese. Ainda que em sua prova eles tentem te induzir ao erro, dizendo que se o chefe do Detran autorizar, pode. Que se o presidente da República autorizar, pode. Não pode, não pode e não pode. Esse tipo de documento não pode ser plastificado. Nem habilitação, nem certificado de registro e licenciamento do veículo. E para finalizar, eu quero dizer que a falta de porte desses documentos caracteriza a infração de trânsito. É uma infração de trânsito leve, mas é uma infração, vai gerar uma pontuação negativa no seu prontuário e o veículo vai ser retido até a apresentação do documento. Agora falando sobre venda de veículos, comprador e proprietário. Quem compra e quem vende. Quais são
as hipóteses que precisam ser destacadas nessa oportunidade. O comprador de um veículo tem o prazo de 30 dias para transferi-lo para o seu nome, estando sujeito à pena de multa grave pelo descumprimento dessa determinação. Vamos destacar aqui: comprador tem prazo de 30 dias para transferir o veículo para o seu nome, estando sujeito à pena de multa grave pelo descumprimento dessa determinação. Agora, o que muita gente não sabe é que o vendedor também tem 30 dias de prazo para comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito. E ele, não fazendo isso, está sujeito à corresponsabilidade jurídica e administrativa em caso de sinistros ocorrentes com esse veículo. Vou repetir: o vendedor, ao vender o veículo, precisa, dentro do prazo de 30 dias, comunicar ao órgão de trânsito a venda do veículo. Para quê? Para que ele não seja corresponsabilizado jurídica e administrativamente em caso de sinistros que venham ocorrer com o veículo. Até deixei aqui para vocês uma figurinha bem animada. O vendedor que não fizer a comunicação, o que ele está arrumando? Problemas para ele, né? Está aqui carregando uma bitela de uma pedra. Problemão o fato de você não comunicar a venda do veículo. E quero destacar, grifar bem isso aí, porque não é prática comum entre os proprietários de veículos. Normalmente, a pessoa vende o veículo e acha que a responsabilidade está somente com o comprador. Agora, falando sobre a identificação do veículo. Um veículo pode ser identificado de várias formas, mas para vocês, na prova, vocês vão observar duas formas de identificação. A primeira delas é a identificação externa do veículo, que é feita através de placas. E a outra forma é a identificação obrigatória do veículo, que é feita através da numeração do chassi ou monobloco. Repetindo, se na sua prova cair uma questão perguntando como deve ser feita a identificação externa de um veículo, a única resposta válida: placas dianteira e traseira, sendo essa segunda, a traseira, lacrada ao veículo, de modo que não possa ser removida pelo seu proprietário. E a identificação obrigatória só poderá ocorrer através da numeração do chassi ou monobloco. Então, relacionem isso: identificação externa através de placas, identificação obrigatória através da numeração do chassi ou do monobloco. Vale ressaltar que conduzir veículo com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação violado ou falsificado é infração gravíssima e dá apreensão do veículo e remoção do veículo. Agora, falando sobre a classificação dos veículos. Os veículos são classificados de 3 formas: tração, espécie e categoria. Todo veículo ele será classificado quanto à sua tração, quanto à sua espécie e quanto à sua categoria. Como que os veículos são classificados quanto à tração? Automotor, elétrico, tração animal, propulsão humana, reboque e semi-reboque. Isso é o que faz ele andar. Quando eu digo que um veículo foi classificado quanto à tração, eu estou fazendo menção ao que faz esse veículo andar. Ele é automotor? Ele é elétrico? Ele é de tração animal, propulsão humana, reboque ou semi-reboque? É o que faz ele andar, se movimentar. Quando eu digo da espécie, eu estou dizendo se ele é de passageiro, se ele é de carga ou se ele é misto. O que é um veículo misto? É um veículo que faz o transporte de passageiros e carga no mesmo compartimento, simultaneamente no mesmo compartimento. Em prova, isso é muito abordado. Veículo misto. O que é veículo misto? É o veículo que faz o transporte de carga e passageiro no mesmo compartimento. Você já deve ter ouvido falar sobre caminhonete, não é verdade? Vou escrever aqui para não ficar dúvida. Vejam:
caminhonete. Caminhonete. Esse veículo aqui você já deve ter visto. Agora, caminhoneta, terminando com neta, eu imagino que poucos devem ter visto. E existe. A caminhonete, terminando com net, é um veículo de carga. Está aqui, veículo de carga. Agora, caminhoneta, sim, caminhoneta é um veículo misto, ou seja, faz o transporte de carga e passageiros no mesmo compartimento. Prestem atenção nisso. Anotem isso, porque isso vai cair na prova de vocês. Caminhonete é veículo de carga. Caminhoneta é veículo misto, carga e passageiro no mesmo compartimento. Temos também como espécie o veículo especial. O que seria um veículo especial? É um veículo que foi construído, desenvolvido para uma finalidade única. Vou dar um exemplo. O papamóvel. Para que serve o papamóvel? Você consegue comprar um papamóvel numa concessionária? Claro que não. O papamóvel é um veículo que foi desenvolvido exclusivamente para transportar o papa. Portanto, é um veículo especial. Ainda sobre veículos quanto à espécie, nós temos também o veículo de coleção ou colecionador, tracionador. O que é um veículo tracionador? É um veículo que puxa outro veículo. A unidade tratora de uma carreta, o cavalo de uma carreta, é um veículo tracionador. E temos também os veículos de competição, que servem única e exclusivamente para competições esportivas. E quanto à categoria? Lembram que eu mencionei agora há pouco sobre categoria de veículos? É a finalidade para a qual esse veículo é utilizado. Ele é particular, placa cinza. Ele é aluguel, placa vermelha. Ele é oficial, placa branca com algarismos pretos. Ele é de aprendizagem, placa branca com algarismos vermelhos. Ainda temos diplomático, experiência, fabricante, coleção. Vejam que o veículo coleção ele entra tanto quanto espécie quanto categoria, que é também a finalidade para a qual ele é utilizado. E com isso nós vimos aí a especificação de cada uma dessas classificações de veículos. Tração, espécie e categoria. Decorem isso. Isso vai cair na prova de vocês. E agora nós vamos falar sobre as placas de identificação. Já que nós mencionamos tantas vezes que cada categoria é representada por uma cor de placa de identificação, vamos ver então como são essas placas. Nós temos aqui as mais comuns primeiramente. Olha, a particular, que é a placa cinza com algarismos pretos. Tem a de aluguel, é vermelha com algarismos brancos, seria o táxi, caminhão, ônibus. Aprendizagem, o veículo da autoescola, branco com algarismos em vermelho. Oficial, pertence ao estado, ao município, branco com algarismos pretos. A partir daqui já não são tão comuns. Experiência, fabricante, veículos de autoridades. Nós temos o de colecionador e, por fim, de corpo diplomático ou missão diplomática, que é um azul mais claro com algarismos em branco. Então, aí apresentado para vocês é uma questão mesmo de decorar. Eu acho pouco provável que venha perguntar em prova questões relacionadas a essas placas abaixo da linha aqui, certo? Pouco provável. Se perguntar, vai ser sobre a placa oficial, a particular, a de aluguel e de aprendizagem. Portanto, bastante atenção nessas e as demais somente para fins de conhecimento. Vamos falar agora sobre as dimensões dos veículos. Vejam, a largura máxima que um veículo pode atingir é 2,60 metros. Quando eu digo largura, é a frente ou a traseira desse veículo. A largura dele, 2,60 metros. E a altura, ou seja, do teto até o chão, ele pode ter no máximo 4,40 metros. Enquanto o comprimento máximo ele vai variar dependendo do veículo. Um veículo simples, que é um veículo conforme esse, não articulado, ele pode atingir 14 metros de comprimento. Aí é pegando da sua traseira até a frente. Esse é o comprimento do veículo. Tem veículo articulado, eu disse carreta aqui anteriormente, mas não necessariamente. Um ônibus sanfonado, por exemplo, é considerado um veículo articulado e pode chegar aí a 18,60 metros. O veículo com reboque, aí sim a carreta, podendo chegar a 19,80. E a cegonha, que vocês conhecem, é essa carreta para transportar veículos, automóveis,
ou outros veículos, podendo chegar a 22,40 metros. Quero lembrar vocês que qualquer uma dessas dimensões pode ser excedida se você tiver uma AET, ou seja, autorização especial de trânsito. Qualquer uma dessas dimensões pode ser excedida com uma autorização especial de trânsito. Ficou claro isso? Muito bem, continuando então. Equipamentos obrigatórios, e com isso nós vamos finalizar aqui a parte de explicação sobre veículos. Claro que os equipamentos de veículos são muitos e distintos dependendo do tipo do veículo. Mas eu não vejo necessidade de a gente ficar tentando decorar aquilo, até porque a maioria dos equipamentos vocês conhecem e são óbvios, fáceis de serem identificados na hora de uma prova. Por exemplo, um automóvel precisa de retrovisores esquerdo e direito e retrovisor interno? Claro. Um caminhão precisa? Claro, retrovisor direito e esquerdo. Precisa de para-choque? Sim. Precisa de cinto de segurança? Sim. Macaco, chave de roda, roda sobressalente? Claro. E uma motocicleta precisa de chave de roda, macaco, roda sobressalente? Não. Na motocicleta esses equipamentos não são obrigatórios. Com isso, entendendo que pelo manual de vocês vão conseguir dar uma passada rápida nisso, sem a necessidade de ficar perdendo tempo em decorar esses equipamentos que são óbvios, eu resolvi apresentar para vocês aqui apenas alguns que podem trazer alguma confusão para vocês. E são equipamentos que, justamente por não serem tão comuns ou que podem proporcionar alguma dúvida ao candidato, eles são mais frequentes em prova, caem com mais frequência. Vamos ver? O catadióptrico, ou seja, já começou quente. Vocês já ouviram falar de catadióptrico? Vocês sabem o que é um catadióptrico? O catadióptrico são os retrorefletores traseiros do veículo. Eles são de cor vermelha. Que retrorefletores? São aquelas partes do veículo em que, mesmo que o veículo seja totalmente apagado, desligado, se alguém projetar uma luz nesse veículo, você vai conseguir localizá-lo ou identificá-lo pelos retrorefletores que vão estar refletindo essa luz projetada. Então, que fique claro aí para vocês, catadióptricos são aqueles refletivos luminosos que tem nas traseiras, às vezes nas laterais e até na frente de alguns veículos. Mas para os veículos automotores e elétricos, somente na traseira ele é obrigatório. Extintor de incêndio. Acho que todo mundo sabe o que é extintor de incêndio. Só que eu preciso destacar aqui para vocês o seguinte. Os extintores, eles têm classificação. E a classe ou as classes de um extintor, para que ele seja dentro das normas do CONTRAN, precisa ser A, B, C. O extintor hoje, o atual, o regulamentado pelo CONTRAN, ele precisa ser das classes A, B, C. Não vou explicar exatamente o que quer dizer esse A, B, C, porque na oportunidade que formos falar melhor de extintor de incêndio, nós vamos entender para que serve cada classe dessa. E outra informação útil, também muito comum em prova, é a validade do extintor, que é de 5 anos. É comum a gente ver pessoas alegando, mas o meu pai tem o carro e o extintor dele é de 1 ano. Vejam, há algum tempo atrás, o extintor de 1 ano, que era da classe B e C, eles valiam, eles eram reconhecidos, eram válidos. Agora não, agora só vale o extintor da classe ABC e com 5 anos de validade. Qualquer coisa diferente disso, certamente vai gerar uma multa grave e apreensão do veículo. E o tacógrafo? O que é o tacógrafo? O tacógrafo é um registrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo. Ele é obrigatório em que veículos? Veículos escolares, veículos coletivos com mais de 10 lugares e veículos de carga com mais de 19 toneladas. E isso para os veículos fabricados até 1999. Os veículos fabricados a partir de 1999, o tacógrafo é obrigatório a partir de 4.536 quilos. Repetindo, o tacógrafo é obrigatório em veículos de transporte escolar, em veículos de coletivos com mais de 10 lugares e veículos de carga com mais de 19 toneladas. Esse fabricado até 99. A partir de 99,
4.536 quilos. Procurem não se preocupar com essa última informação, que é muito pouco provável que ela venha cair em prova. Agora, as 3 primeiras aqui, com certeza, são alvo de questões de prova. Escolares, 10 lugares, e de carga com 19 toneladas. Chave de fenda. Isso, tem muita gente que erra essa questão em prova porque acha que o veículo não precisa de chave de fenda. Precisa sim. Para quê? Para remoção das calotas. Calotas são aquelas tampas que tem nas rodas do veículo. Toda chave de roda que eu conheço, em uma de suas extremidades, ela é também uma chave de fenda apropriada para remoção de calota. Portanto, se o seu veículo é equipado com a chave de roda, certamente ele tem também a chave de fenda. Mas estejam atentos porque numa questão teórica, muita gente tem errado isso aí em prova. Cinto de segurança. Todo mundo sabe o que é cinto de segurança, não sabe? No caso desse aqui, vocês não sabem, não. Cinto de segurança para árvore de transmissão. Que árvore de transmissão? O que é isso? A árvore de transmissão é um eixo que tem debaixo dos veículos de grande porte. Vou repetir, somente os veículos de grande porte precisam ser equipados com esse cinto de segurança para a árvore de transmissão, tá? Então, os veículos de grande porte equipados com essa árvore de transmissão, também chamada de eixo cardan, precisam ter uma corrente, uma haste, alguma coisa passando por baixo desse veículo para poder amparar esse eixo, essa árvore de transmissão, caso ela quebre. E no caso dela quebrar, ela pode provocar um acidente sério. Essa haste, essa corrente ou algum outro material que passa por baixo do veículo, que serve de apoio para a árvore de transmissão, chama-se cinto de segurança para a árvore de transmissão, somente em veículos de grande porte. Pegaram? E por fim, as bicicletas. Bicicletas também têm equipamentos obrigatórios? Tem. Mas por que eu circulo com a minha bicicleta e nenhum agente de trânsito, nenhum policial me incomoda, mesmo observando que a minha bicicleta não tem esses equipamentos? Porque a regulamentação de veículos de propulsão humana, no caso bicicletas, ela fica a cargo do município, não só os veículos de propulsão humana, mas também os de tração animal e os ciclomotores. Esses 3 veículos, eles têm a sua regulamentação por conta do município. Repetir, veículos de propulsão humana, tração animal e ciclomotores têm a sua regulamentação a cargo do município. Portanto, se o seu município não tem órgão de trânsito, se o seu município ainda não regulamentou o trânsito desses veículos, você certamente não vai ser incomodado por circular com o veículo sem esses equipamentos. Mas vamos lá, vamos ver quais são os equipamentos, porque mesmo não sendo cobrado em todos os municípios, é previsto em legislação nacional e pode cair na sua prova. As bicicletas precisam de dispositivo sonoro. Que dispositivo sonoro? Buzina? Não, não exatamente uma buzina. Qualquer dispositivo sonoro que faça barulho. Trim-trim, o fonfon, ou seja lá, qualquer outro que você equipar aí a sua bicicleta. Eles precisam também de catadióptricos. As bicicletas precisam de catadióptricos. Agora vocês já sabem o que são catadióptricos. São os refletivos luminosos, não é aqui, ó, retrorefletores. No caso da bicicleta, onde é que nós vamos encontrar esses retrorefletores? Na frente, atrás da bicicleta, nas laterais e nos pedais da bicicleta. É muito comum a gente ver nos pedais, agora atrás, na frente e dos lados, nem sempre. E também retrovisor do lado esquerdo. A bicicleta, ela precisa ser equipada com retrovisor, pelo menos do lado esquerdo. Esse é obrigatório. Pegaram aí? Então, salvos aqui para vocês os equipamentos que podem trazer alguma dúvida na hora da prova e os demais, lendo o manual de vocês vão poder passar e vendo que são equipamentos óbvios, não vai proporcionar qualquer dúvida para vocês na hora da prova. Com isso, chegamos ao final de mais essa aula. Voltaremos dentro de alguns instantes. Um abraço, até daqui a pouco.